Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. É muito bom estar falando com vocês sobre a história do nosso território, a formação do nosso país, o Brasil. Imaginem que por volta de 1552, no surgimento de São Paulo, na fundação de São Paulo, nós tenhamos tido a oportunidade de vislumbrar um grupo de pessoas, todos eles portugueses, brancos então, que se vestiam maltrapilhamente, que andavam de pés descalços e que saíram de São Paulo para derrubar o Tratado de Tordesilhas e para dar as atuais formas que o Brasil possui hoje. Quem foram os bandeirantes? O que eles representaram? Quem foi Bartolomeu Bueno da Silva, um brutamontes, um homem brutal, que no interior do Brasil ateou fogo na cachaça, ameaçando os indígenas de que aquele líquido era água e que ele ia incendiar os rios? Foi chamado pelos índios de Anhanguera, o diabo velho. Quem foi Borba Gato? Quem foi Domingos Jorge Velho, que lutou no quilombo dos Palmares e destruiu Palmares, que perseguiu Zumbi? Quem foi Raposo Tavares, paulista este, de grande estirpe e de origem nobiliárquica e inclusive de capitães mores das capitanias de São Vicente? Homem este que atravessou o Brasil inteiro nas grandes trilhas existentes por esse interior que deram origem às grandes estradas. Ele que por volta de 1620 começa a destruir os 7 povos das missões. Quem foram os bandeirantes? Sabe-se muito bem que os bandeirantes se desgarraram das cidades, da vida urbana, que já era precária e preliminar no Brasil, e começaram apenas a falar a língua geral, o tupi, que foram para o interior do Brasil apressar ou caçar indígenas. Esta é a realidade. Eram bárbaros e, segundo consta, registros historiográficos, pessoas de uma dificuldade de trato impressionante. Von Martius, o primeiro historiador que tratou sobre o Brasil brasileiro, pós-independência, contratado pelo Instituto Geográfico e Histórico Nacional, Von Martius, um alemão, ele não cita os bandeirantes, porque os bandeirantes não eram citados. O que acontece? Acontece que a história era contada do Brasil independente sob o ponto de vista de quem? Dos habitantes do Rio de Janeiro. Uau! Então os paulistas disseram, não, peraí, a gente também tem que contar nossa história. Os caras existiram, só que os caras eram fora da lei. Eles eram caçadores, eles eram traficantes de seres humanos. Não de negros, mas de indígenas. Por exemplo, Raposo Tavares, a ele soma-se, pesa-se a cifra de mais de 300 mil índios que foram escravizados na região dos 7 povos e foram trazidos para São Paulo para trabalhar na Baixada Santista, para trabalhar nas fazendas cafeicultoras. Pensem nisso. Pensem que os bandeirantes, que ou caminhavam de pés descalços ou estavam nas embarcações, levavam uma bandeira. Por isso, chamar de bandeirante. Era esta a forma na qual nós conseguimos analisar esta situação. As estradas que eles utilizavam eram as estradas indígenas, estradas estas que hoje são as maiores vias de trânsito do nosso país. Rodovia Raposo Tavares, Rodovia dos Imigrantes, Rodovia Castelo Branco, tá? Pegando São Paulo. Vamos pegar aqui Santa Catarina? A 470, que liga Joinville ao interior do estado. A 282, que liga Floripa ao interior do estado, ok?
Vamos pegar aqui até a antiga SC-438, que liga Tubarão ao interior do estado, até a região de Lages. Eram todas antigas estradas indígenas. Até se sabe aqui em Santa Catarina que era o antigo caminho do Peabiru, que ligava diretamente com a região andina. Pensem, reflitam sobre a importância desses caras que destruíram aldeias inteiras, civilizações inteiras, acabaram com línguas inteiras. Eles procuravam diamantes, eles procuravam esmeraldas, eles procuravam pedras preciosas e ouro e, ao mesmo tempo, escravizavam seres humanos. Continuaram esta escravidão, mesmo com a influência africana sendo escravizada no Brasil, vindo através dos tumbeiros, dos navios negreiros. Esse ponto deve ser ressaltado com bastante profundidade. Na década de 50, quando São Paulo fez 400 anos, foi fundado e inaugurado o Parque do Ibirapuera, realmente uma coisa muito bonita, apareceram os paulistas ricos, os chamados paulistas quatrocentões, pessoas do mais alto timbre, da mais alta estirpe. O que acontece? Eles, neste caso, se auto-intitularam descendentes dos bandeirantes. Mas quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram esses seres bárbaros e brutais que assassinaram milhares e milhares de seres humanos. Imaginem escravizar mais de 300 mil índios. Imaginem a cifra numérica de indígenas que existiam no Brasil durante o período colonial. Lembram do Raposo Tavares que eu acabei de falar? Ele ficou tanto tempo fora, ele voltou tão estranho para casa, ele chegou até os contrafortes da Cordilheira dos Andes, imaginem isto, que quando ele chegou em São Paulo, seu cachorro não o reconheceu, latiu para ele. Imaginem, isto é citado e decantado até em poemas homéricos, mas aconteceu com este cara. Eu estou falando dos bandeirantes, homens que esqueceram de falar a língua portuguesa, homens que apressaram os índios, mas homens que eram altamente preconceituosos, terríveis no trato. Eu estive no Rio Grande do Sul, na região dos 7 Povos das Missões, e eu digo para vocês uma coisa muito séria quando eu estive em São Miguel. Foi feito um monumento para os bandeirantes, e foi feito embaixo da terra. Por quê? Devido à brutalidade com que eles trataram os indígenas e o povo daquela região. Tenho dito, fiquem com Deus, bons estudos, boa semana e vamos que vamos, dele que dele.